Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo. Apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. O reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo. Apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. O reino eterno de Cristo prevalecerá para sempre. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Diga! Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia! Glória a Deus! Olá, eu quero saudar você nesse momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
e convidar você para se inscrever aí no nosso canal. Desejar para você aí que está nos assistindo nesse momento, desejar a paz de Cristo na sua vida nesse momento. E eu quero convidar você para fazer comigo a leitura da palavra do Senhor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 9 ao verso 15. Vai ser a nossa leitura nesse momento. Nos diz assim o texto do livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 15. Nos diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e te deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhes os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Pai, nós te rendemos graça pela tua palavra, que é viva, que é santa, que é poderosa, que é eficaz. Deus, que nós possamos, ó Deus, nesse momento, ser transformado. Deus, ser encorajado, Pai, ser animado através da mesma. Fala conosco e que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza, Senhor, a cada dia, intercedendo por nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto no qual terminamos de fazer a leitura, ele vai narrar a história de Ana. E com base nesse texto, eu quero dar um título a essa breve mensagem que diz o seguinte: atitudes que geram bênçãos. E o texto no qual terminamos de fazer a leitura, como falei anteriormente, do versículo 1 ao versículo 8, ele vai dizer quem era Ana. Os versículos acima, ele vai dizer que Ana era a esposa de Eucana, que esse também tinha uma esposa chamada Penina, e que Penina ela tinha filhos. Porém, vai dizer o texto que Ana ela não tinha filho, ela era estéril, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Então, Eucana, subia a Siló de ano em ano para adorar o Senhor e oferecer sacrifício a Deus. Só que o texto vai dizer que Eucana, quando oferecia o seu sacrifício, ele oferecia uma parte por Penina e os seus filhos. Porém, quando ele oferecia o seu sacrifício por Ana, ele dava em porção dupla, porque ele amava Ana. Mas, queridos, o texto, a partir do verso 9, que terminamos de fazer a leitura, ele vai narrar a história de Ana. Ele vai nos falar
sobre as atitudes que Ana tomou, sobre as atitudes que Ana precisou tomar. O texto acima diz que a sua rival a provocava excessivamente. E, queridos, eu fiquei me perguntando como seria difícil, como era difícil para Ana. Por que era difícil? Na época de Ana, o ofício das mulheres era gerar filhos. E quando as mulheres elas não geravam filhos, elas eram tidas por fracassadas. Porque quanto mais se estivesse filho, melhor seria para a vida daquele pai de família. Porque a sua descendência, ela aumentaria cada vez que a sua esposa tivesse um filho. Porém, Ana, com o desejo no seu coração de se tornar mãe, mas não pudera ainda, porque o Senhor havia cerrado a sua madre, Ana se entristece. O versículo de número 8 diz que Ana, ela não comia, ela só chorava, ela só ficava triste, porque além de ter o sentimento de não poder gerar, ela tinha uma rival que a provocava excessivamente, como diz a palavra. E, queridos, eu acho muito interessante, eu gosto bastante da história de Ana, porque nós aprendemos com Ana a tomar atitudes que geram bênção nas nossas vidas. Ana, a partir do verso 9, Ana decide tomar uma atitude em sua vida. Talvez essa tenha sido a última das suas viagens a Siló, que Ana tivesse ficado entristecida, que ela não comeu e só chorava por conta da sua rival. Mas a partir daqui, Ana toma uma posição e se coloca diante do Senhor. E como a breve mensagem, ela fala de atitudes que geram bênção, eu quero conversar com você sobre o versículo 10, a parte A, que nos diz que Ana levantou-se. Então, neste versículo, nós podemos entender que Ana, depois de ter sido tão humilhada, depois de ter sido tão provocada, Ana decide levantar-se. Ana decide tomar uma posição. Ana decide se encorajar. E aí, Ana decide não ficar mais sobre as provocações da sua rival. Ana começa a entender aqui que ela era estéril. Sim, ela era estéril, mas ela precisaria tomar uma atitude em sua vida, ou do contrário, ela continuaria anos e mais anos e após anos daquela mesma forma. E como estamos nos posicionando hoje? A Bíblia vai dizer que Ana levantou-se. E quando Ana levantou-se, ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude de não permanecer mais como estava. A segunda atitude, queridos, que eu quero destacar com vocês nesse momento, é a oração. A primeira atitude é o posicionamento. Ana, mesmo diante daquela situação, ela se levantou. E a segunda atitude é a oração. O texto mesmo no versículo 10, ele diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E isso é muito importante, porque de repente você diga assim, mas a oração ela não é uma atitude. E eu digo que a oração ela é uma atitude, porque diante dos problemas que enfrentamos, diante das dificuldades que enfrentamos, diante das tristezas que muitas das vezes nos encontramos, nós às vezes ficamos desanimados e não dá às vezes nem vontade de orar. E aí eu preciso tomar a atitude de me colocar, de me lançar aos pés do Senhor e orar.
Porque se eu não tomar atitude, eu não oro, nós não oramos diante das situações que vivemos e que nos entristece às vezes. E aí vem o desânimo e tudo que a gente quer é ficar caladinho ali no nosso lugar, é chorar, é se entristecer mais. Porém, Ana tomou a decisão, Ana tomou a atitude de orar diante de Deus. E eu gosto do texto lá de Tiago 5,16, que diz que muito pode a oração do justo por sua eficácia. E queridos, nós que somos nova criatura, nós temos essa arma poderosa para com Deus, que é a nossa oração. A oração, ela é um diálogo com Deus e que nós expressamos ali as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos desejos. Nós expressamos a Deus através da oração. E Deus, Ele responde às nossas orações. Basta que nos coloquemos diante dEle. Ana teve a atitude de se levantar e orar ao Senhor. Porque talvez ela já estivesse cansada daquela situação. E aí Ana decide se posicionar. E não aceitar mais essa situação de dificuldade, essa situação de humilhação na vida dela. E aí o texto prossegue dizendo que Ana, ela foi dependente de Deus. Uma das atitudes que Ana teve foi de depender de Deus. E diante das situações que nós vivemos, querido, depender de Deus é o essencial para as nossas vidas. Nós não podemos viver sem a dependência de Deus. O texto que nós lemos no versículo 11, ele diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim não te esqueceres, e da tua serva te lembrares, e deres um filho varão, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Querido, quando Ana diz Senhor dos exércitos, ela está ali se lançando, ela está reconhecendo a soberania de Deus, ela está reconhecendo o poder de Deus, e ela diz aqui se benignamente, ou seja, se o Senhor quisesse fazer um milagre na vida dela, ela estava ali disposta, ela estava ali completamente dependente daquilo que Deus queria fazer na vida dela. E de repente até pensamos, às vezes, que somos dependentes de Deus, mas quando surgem os problemas, muitas das vezes descobrimos que não somos dependentes de Deus, porque aí nós queremos agir da nossa forma, da nossa maneira, do eu sou, do eu posso, do eu vou fazer assim porque é melhor, e aí já deixamos de buscar a direção de Deus, já deixamos de depender de Deus, porque achamos que até determinado tempo Deus faz nas nossas vidas, mas em situações difíceis Deus não pode agir. E muitas das vezes nós deixamos de ser dependente de Deus para buscar nos nossos próprios méritos. Mas Ana, ela teve a atitude de depender de Deus. Ana, quando ela diz Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Então Ana estava ali entregue. Ana estava entregue para aquilo que o Senhor poderia fazer. Ela reconhece a sua incapacidade de gerar. Ela sabia que ela era estéril e por isso ela não poderia gerar. Mas quando ela diz Senhor dos exércitos, ela assume a sua dependência em Deus e sabe que apesar da sua incapacidade de gerar, o Senhor pode fazer todas as coisas. E aí Ana toma a atitude de depender de Deus. Eu gosto muito do texto de Jó. Quero abrir um parêntese aqui para falar de Jó. E nós conhecemos bastante
este livro de Jó, no capítulo 27, o versículo 25, Jó estava ali sofrendo, nós conhecemos toda a trajetória de Jó, e ele estava ali sofrendo, tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens, tinha perdido tudo, só não tinha perdido a vida. E Jó, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento, Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E isso, queridos, é dependência de Deus. O mundo pode estar desabando, as ondas podem estar altas, o mar pode estar bravio, mas Jó dependia de Deus. Ana dependeu de Deus. E nós, como estamos? Como tem sido a nossa dependência em Deus? Deus ainda pode? Nós ainda achamos que Deus ainda pode? Ou que Deus esqueceu de nós? E eu quero, nesse momento, dizer para você, que se em meio às dificuldades, às tribulações, os momentos tempestuosos, pecamos em achar que Deus esqueceu de nós, eu quero dizer para você, nesse momento, que Deus não esqueceu de nós. Deus não esquecerá de nós. Deus quer sim, que eu e você continuemos firmes na dependência dEle, como Ana fez. Ana, ela queria muito as bênçãos de Deus na vida dela, mas para que ela obtivesse as bênçãos do Senhor, Ana precisaria tomar algumas atitudes, e ela tomou. Uma das atitudes que ela tomou foi depender de Deus. Mas Ana, além de depender de Deus, Ana foi perseverante. O versículo de número 12, ele diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Ana, demorando-se no orar, Ana foi ali perseverante diante de Deus. Ana não foi aquela pessoa que chegou diante de Deus, fez lá as suas petições, e foi só um breve momento. A Bíblia vai dizer que Ana, ela demorou no orar, ela se derramou ali diante do Senhor. Então Ana, ela perseverou. Queridos, a perseverança, ela é uma atitude que nós devemos ter, ainda que as circunstâncias elas estejam mostrando ao contrário. A perseverança é algo que eu e você, nós precisamos ter. Nós precisamos tomar a atitude de perseverar. Porque, queridos, muitas vezes, diante das dificuldades que nós temos, uma das nossas atitudes é de pensar em desistir, é de nos vitimizar, é dizer: Deus se esqueceu de mim, isso não vai dar certo, ou aquilo não vai dar certo. Ou às vezes compartilhamos as nossas dificuldades, os nossos problemas com alguém que não vão nos ajudar, com alguém que vai dizer para a gente: desiste disso porque não vai dar certo. O quanto Deus diz que nós devemos ser perseverante. A nossa oração, ela deve ser aquela oração sem cessar. E isso significa que nós devemos ser perseverante. Não desista. Você está com uma causa aí diante do Senhor? Não desista. Persevere. Ana foi perseverante ali diante do Senhor. E perseverar, querida, é o mesmo que prosseguir, que não desistir, de não deixar para trás. Perseverar é continuar. Os ventos estão soprando ao contrário, mas nós temos a certeza que o Deus que nós servimos, Ele vai agir em nosso favor. Os ventos, as dificuldades estão aumentando, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando e dependendo do Senhor, porque eu sei que Ele vai agir em nosso favor. Jó, ele poderia ter desistido da vida, Jó, ele poderia ter desistido de tudo, afinal de contas ele já tinha perdido tudo. O que restava para Jó
era a vida. Porém, ele levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e essa tem que ser a minha e a sua convicção. Essa tem que ser as nossas convicções, que o nosso Redentor vive e que ele não esqueceu de nós, mas nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor. E o texto vai continuar dizendo que Ana, ela demorou no orar perante o Senhor. Ana foi perseverante, ela estava convicta do que ela queria. Ana estava convicta de que Deus, ele poderia agir em favor da vida dela. E do versículo 13 ao versículo 18, a Bíblia vai dizer que Ana, ela estava ali com a sua alma sedenta. Ana estava ali com a sua alma quebrantada. Ana, ela não estava embriagada como ela foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. Mas Ana, ela estava ali derramando a sua alma perante o Senhor. Tudo o que Ana estava fazendo ali era colocando diante de Deus os seus anseios, as suas angústias, as suas dores, os seus desejos, os seus sentimentos de fracassos por não poder gerar. Era isso que Ana estava fazendo, queridos. E, além de perseverar, Ana, ela foi confiante. O versículo de número 18 diz: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E aqui, querido, eu penso que quando Ana, ela foi o seu caminho, ela comeu e ela bebeu, e o seu semblante já não era mais triste, é porque o coração dela estava alegre e convicto de que as atitudes que ela havia tomado fez a diferença diante de Deus. E trazendo para as nossas vidas hoje, eu quero perguntar a você, quero convidar você a fazer uma reflexão. Como está sendo as nossas atitudes? Quais têm sido as nossas atitudes diante das dificuldades que temos enfrentado? Nós temos nos calado e deixado o inimigo avançar, tomar conta da nossa mente, gerar nos nossos pensamentos sentimentos de fracasso, ou nós temos nos posicionado diante de Deus? Queridos, não é fácil tomarmos atitude quando as circunstâncias elas dizem não. Não é fácil. Porém, é necessário que tomemos atitude em nossas vidas, e atitudes que façam a diferença diante de Deus. E, para encerrar, eu quero dizer para você que as atitudes de Ana, elas geraram bênçãos na vida dela. O versículo de número 19 diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, a sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Queridos, a bênção que Ana queria era um filho. A Bíblia vai dizer, o texto que acabamos de fazer a leitura vai dizer, que eles voltando para casa, Eucana coabitou com sua mulher e o Senhor se lembrou dela. E nós sabemos que logo após, Ana engravida e Ana tem Samuel, que era o seu presente, que era a sua bênção, que era o resultado das suas atitudes tomada diante do Senhor. E eu quero encerrar dizendo para você nesta noite: não desista, não pare de orar, não pare de acreditar,
Não ache que Deus esqueceu de você, de repente porque na sua casa estão todos enfermos. Não ache que Deus esqueceu de você porque você tem orado e não tem visto ainda a resposta. A Bíblia vai dizer que não é no meu tempo, que não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E não desista. Tome atitudes que agradem a Deus. Tomem atitudes que gerem bênção em suas vidas, ou melhor dizendo, tomemos atitudes que gerem bênção em nossas vidas. Foi isso que Ana fez. E Ana conseguiu aquilo que ela tanto queria, porque Ana tinha dependido da pessoa certa. Ana tinha dividido seus problemas com a pessoa certa. Ana tinha se lançado e se posicionado diante daquele que pode fazer todas as coisas. E trazendo para os nossos dias de hoje, queridos, não desista. Tudo o que estamos passando é uma fase e logo ela vai terminar, porque Deus ele não esqueceu de nós. Mas que diante mesmo dessas dificuldades, nós possamos orar, nós possamos depender e nós possamos buscar ainda mais o Senhor. Se eu já buscava, que eu busque mais. Se já buscávamos, que busquemos mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus, mas convido também você aí aonde está a orar, a pedir, a clamar, a depender de Deus nesse momento no nome de Jesus. Deus maravilhoso e santo, Pai querido, Deus de infinita graça, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, grato pelo privilégio de te servir. Deus, e grato, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não esqueceu de nós. Deus, a tua palavra diz que o Senhor se lembrou de Ana. Deus, e o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e continua sendo para sempre. E nós sabemos que o Senhor não esquece de nós. Senhor, eu te peço nesse momento, visita os lares dos teus filhos. Visita, Senhor, as vidas dos teus filhos. Aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão desanimados. Senhor, visita, que o teu Santo Espírito visite, que a tua milícia de anjos, ó Pai, esteja guardando o teu povo, a tua igreja, as nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor, Deus, e te agradeço. Amém.